salve inscritos! Clayson aqui de volta. Olha, é a segunda vez que eu vou pedir para você, especialmente para você que é meu inscrito, você que acompanha os meus vídeos aqui, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo que nós estamos trazendo aqui hoje para você. A importância desse vídeo para o nosso país, ela é muito grande, especialmente porque nós somos um canalzinho pequeno, como você bem sabe, nós não temos essa projeção toda, nós não temos patrocinadores, tudo é feito por mim, eu gravo, eu edito, eu coloco tudo aí no ar para você, é o trabalho de uma pessoa apenas e ao mesmo tempo nós temos aqui uma situação que é o fato de não termos um grupo de pessoas junto, né? Sou eu sozinho mesmo. Então não dá para espalhar tudo. Eu conto apenas e exclusivamente com você que é meu inscrito. Divulgue esse vídeo. Faça com que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas. Porque nós precisamos colocar um contraponto ao Brasil paralelo. Alguém precisa colocar um contraponto com base em informações que sejam minimamente plausíveis. E o que eu vou trazer aqui hoje para você, primeiro eu preciso separar os assuntos, né? Vamos separar o assunto Congresso de História do assunto Brasil Paralelo Empresa. É importante você saber que o Brasil Paralelo é uma empresa. Não tem absolutamente nada a ver com educação. Eles podem até colocar a educação como uma forma de tentar, um subterfúgio, né? Uma forma de tentar dar um ar mais nobre para o que eles estão fazendo. Mas na verdade eles são uma produtora de vídeo que provavelmente deve contratar pagando essas pessoas. Eu duvido que o Pondé tenha feito aquele vídeo anterior sem cobrar nada, só na beleza. Eu duvido disso. Mas, ainda mais conhecendo o Pondé como eu conheço, mas eu quero dizer para você o seguinte: o valor da Última Cruzada, que é essa nova série deles, é R$ 478,80 se você for dividir em 12 vezes. É muito barato por mês, não dá nem R$40, é menos do que 2 McDonald's, não é isso? Pois bem, R$ 478,80. Segundo informações dos fundadores, em apenas 6 meses, o Brasil Paralelo, a empresa, faturou R$ 1.500.000. R$ 1.500.000. Segundo eles, segundo os fundadores, eles tinham naquela época um grupo aproximado de 5.000 apoiadores, vamos colocar assim, né? Ou patrocinadores, tá certo? 5.000. Pois bem, numa conta simples e apenas utilizando os números deles mesmos, os próprios números que eles estão enviando, se eles conseguirem comercializar esse produto, que é essa série de vídeos, apenas entre os 5.000 que eles já têm, que são pessoas que já investem neles, nós estamos falando de um negócio de R$ 2.394.000. Mais de 2 milhões de reais. Então nós não estamos falando de uma produção de vídeo, de um ideal da direita, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um negócio milionário. E obviamente, evidentemente, pelo dinheiro que rola nisso daqui, é claro que tem muitos interesses. A minha pergunta, e a pergunta que eu quero deixar nesse vídeo, é: para onde estão indo esses milhões? Quem está ganhando dinheiro com isso? E o que estão fazendo com esse dinheiro? Porque nós já sabemos do que eles são capazes. Um dos professores que eles colocam aqui conseguiu produzir um livro contra o Paulo Freire totalmente bancado por eles. Então, quer dizer, a gente não sabe até que ponto eles querem chegar, mas a gente sabe que eles estão faturando milhões e milhões e milhões e nós queremos saber quem está ganhando dinheiro com isso e para onde esse dinheiro está indo, para que esse dinheiro está sendo usado. Porque nós estamos falando de um negócio milionário. Brasil Paralelo é uma empresa que fatura milhões, certo? Pois bem, e aí nós estamos lá acompanhando a propaganda do seu Nando Moura. Segundo o seu Nando Moura, nós estamos falando de um congresso de história que vai ser um marco na história do Brasil, certo? É a história de verdade, não é isso? Segundo o que o nosso propagandista falou, o maior marco no pensamento e na mídia brasileira dos últimos 100 anos. Todo brasileiro tem o dever de participar deste congresso.
Você que é brasileiro, você tem o dever de dar quase R$ 500 na mão desse pessoal. Aliás, Nando Moura, você está ganhando alguma coisa com isso? Num negócio milionário como esse? Porque você colocou aí que todo mundo que colocar o seu nome lá recebe 5% de desconto. Então, a pessoa recebe 5% de desconto. E você recebe quanto? Você ganha também 5% para cada inscrito que você leva para lá? Porque se nós estivermos falando desse universo aí de 2.000, quase 2.400, 2.400.000, 5% de desconto vai dar quase R$ 120.000, né? Então, quer dizer, R$ 120.000 hoje para você que está me acompanhando aí, tá bom para você essa graninha ou não? O que você me fala? Então, seu Nando Moura, o senhor está ganhando alguma coisa com isso? O senhor está ganhando alguma coisa com o Brasil Paralelo? O senhor Thomas Juliano, que o senhor fez questão de fazer um crowdfund para tentar destruir o Paulo Freire, quanto que vocês estão ganhando? Quanto que ganham essas pessoas? Então, o mais importante é nós sabemos definir claramente que nós estamos falando de uma empresa. Posto isso, vamos então ao Congresso de História do Universo. O maior congresso de história do universo, né? E aí, o que os caras estão falando lá? Pois bem, a primeira coisa, os caras começam a falar que o Brasil foi descoberto, na verdade, por cavaleiros templários. Nós já sabemos que não foi bem assim, inclusive eu tenho aqui um livro do maior especialista do mundo, o maior especialista do mundo em templários, que é o Odfar Olsen. Esse aqui é um livro em que ele traz informações de todo o planeta, sabe? Não é um livro escrito apenas por eles, de todos os maiores especialistas sobre templários do mundo, está aqui em minhas mãos. E aí a gente tem uma questão para falar aqui mesmo está dizendo que não terminou em 1300, que muitos deles depois da perseguição da igreja foram para a França e outros se espalharam para outras partes da Europa. Então até aí tudo bem, mas não há, do ponto de vista dos especialistas que trazem documentação, que trazem a comprovação, não há absolutamente nenhuma evidência que diz que cavaleiros templários se transformaram em navegadores. O que pode acontecer, e isso é muito provável, é que alguns navegadores tenham sido aclamados como cavaleiros, né, pelos nobres, né? O cavaleiro era um título na época, então pode acontecer. Agora, os cavaleiros templários, tais quais eles eram na época, ou seja, eles eram uma coisa meio militar e meio religiosa, por assim dizer, misturando os dois, e tinham um objetivo religioso e um objetivo militar e financeiro também. E financeiros também, eles tinham muitas questões místicas, tinham muitas informações sobre os templários, que eu não quero entrar aqui em detalhe, porque não cabe aqui no vídeo tantos detalhes, mas se você que está me acompanhando, se você tem interesse em saber um pouco mais, a gente pode fazer um outro vídeo, é só você escrever aqui embaixo, a gente faz um vídeo só sobre templários, tá? Mas a grande verdade é que não há absolutamente nada que indique que eles tenham virado, por assim dizer, todo mundo se transformou então em navegador porque não tinha mais o que conquistar. Isso não era verdade, porque na verdade os templários continuaram dentro de uma proposta religiosa. Com o tempo eles deixaram de ter aquele lado militar, aquela questão de luta mesmo, para se transformar em uma ordem de cunho muito religioso. E claro, com outros objetivos também. Mas os templários, acima de tudo, foram migrando para a franco-maçonaria. Então há uma ligação muito forte entre os templários e os maçons, porque realmente foi o que aconteceu gradativamente, depois que eles terminaram, por assim dizer, encerraram a primeira etapa, o primeiro grande momento deles, que tinha uma ligação militar, eles se transformaram então em digamos, uma ordem muito mais espiritual ou mística do que militar propriamente dito. Então absolutamente nada indica que eles realmente foram se transformar em navegadores. E aí eles prosseguem, né? Trazendo um ponto nesse A Última Cruzada, né? Que é o nome dessa série, que é absurdo, cara. É uma das coisas mais absurdas que você possa imaginar, que é o fato de que eles não mais, o Cristóvão Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, o objetivo não era mais mercantil, não era mais
financeiro. O objetivo então agora, segundo o revisionismo do Brasil Paralelo, o objetivo era espiritual. Então eles vieram aqui no Brasil, sabe por quê, meu amigo? Segundo o Brasil Paralelo, porque eles estavam em busca do paraíso, segundo o Brasil Paralelo. Um dos maiores absurdos que você possa imaginar, porque tudo leva, todas digamos assim, os documentos que nós temos, as provas, as evidências, tudo comprova de que o objetivo era sim um objetivo comercial. Não adianta querer mudar isso se você não tem um documento que prove o contrário. Hoje nós temos condições lá em Sevilha, aqueles banqueiros, né, que eram banqueiros, na verdade genoveses. Eu quero só explicar para você. Na época, haviam duas cidades europeias que comercializavam especiarias, que era Gênova e Veneza. Essas duas cidades são cidades italianas e elas vendiam para toda a Europa especiarias, né? Açafrão, pimenta, aquelas coisas. Eles compravam, e também algumas outras, alguns tecidos e coisas assim, que eles compravam da Índia. Os italianos faziam isso por meio do mar Mediterrâneo. Então eles tinham uma rota. E o que aconteceu na época? Cristóvão Colombo, principalmente, e os outros que estavam na Espanha, principalmente. Eles ofereceram a possibilidade de encontrar uma segunda rota que não passasse pelo mar Mediterrâneo. Eles já acreditavam que o mundo era redondo. E eles falaram assim, olha, se a gente for pelo outro lado, a gente consegue talvez cortar um caminho e trazer uma nova rota de especiarias para cá. Era importante que se diminuísse o tempo dessa viagem, porque muitas das especiarias, obviamente, como você bem sabe, eram perecíveis. Quanto mais tempo demorava, mais difícil era comercializar, muitas acabavam se perdendo. Então essa era a meta, o objetivo. Não tem como você mudar isso e dizer que eles estavam fazendo isso por religião. Porque na grande verdade, se você acompanhar a documentação, você vai perceber que Cristóvão Colombo, ele foi financiado pelos reis, pelos reis católicos, né? Mas apenas a metade. A outra metade ele foi financiado pelos banqueiros genoveses que na época estavam lá em Sevilha, tentando colocar uma nova, digamos assim, uma nova forma de exploração comercial. Lembrando que o quebra-pau na época era entre Veneza e Gênova. Então essa é a verdade. Não dá como você mudar. Para você mudar isso, você tem que primeiro jogar fora toda a documentação, cara, jogar tudo fora. Você esquecer o que estava acontecendo comercialmente na Europa, você passar por cima de tudo para dizer não é isso. É porque eles estavam indo atrás do paraíso. Isso é tão ridículo, tão esdrúxulo, que não dá para você dar crédito para uma coisa dessa. Não dá. Especialmente porque não há provas e não há livros, não há um lugar onde você vai dizer, não, olha, tem esse documento, isso acontece. Olha, para não dizer que não há, eu vou dizer para você onde é que você vai encontrar referências sobre essa proposta aí do Brasil Paralelo na internet. Você vai encontrar, sabe aonde? No Wikipédia. É somente no Wikipédia que você vai encontrar uma referência sobre o que está falando no Brasil Paralelo. E sabe como é que você vai fazer para encontrar essa referência? Você vai clicar aí no seu Google. Lendas, essa é a palavra, lendas sobre os Cavaleiros Templários. Aí você clicando as lendas sobre os Cavaleiros Templários, você vai chegar na referência. Vou até ler aqui para você. Descobridores do Novo Mundo. Diz o seguinte: embora a Ordem dos Templários fosse oficialmente dissolvida após 1300, alguns acreditam que os Templários possuíam uma frota considerável de navios. Olha o que está escrito aqui, e é muito importante você prestar atenção. Embora não haja nenhum vestígio de sua existência em qualquer registro histórico. E não faz sentido, se você observar, não faz sentido que os Cavaleiros Templários tenham uma frota de navios, sendo que quase tudo que eles fizeram era por terra e sendo que quase toda a atuação deles era quase que centrada na Europa. E aqui prossegue. E podem ter fugido para o Novo Mundo, seguindo antigas rotas dos vikings, fazendo uma das viagens pré-colombianas à América. Em Portugal, os templários não dispersaram, mas simplesmente mudaram seu nome para Cavaleiros de Cristo. Em 1492,
Esse grupo é acusado de ter fornecido navegadores para a viagem de Cristóvão Colombo e Cruz da Ordem, foi proeminentemente caracterizadas nas velas dos seus navios. Olha o mais importante disso daqui. Porém, não há nenhuma evidência real para apoiar isso. Mesmo porque as referências católicas nas velas, elas podem ser facilmente justificáveis pelo fato de que quem estava oficialmente bancando a viagem eram sim os reis católicos. Então, essa proposta do Brasil Paralelo é um hoax, ou é mais uma fake news, é mais uma invenção de internet, que você vai pagar quase R$ 500 para ouvir esta grande asneira, um especialista atrás do outro. Como pode um professor usar um verbete de Wikipédia em que o próprio Wikipédia está desmentindo? Como pode você pagar quase R$ 500 para ouvir tanta besteira, tanta asneira em cima de um revisionismo barato como esse? Como você pode tentar desvirtuar algo que é amplamente documentado, que é amplamente conhecido dos historiadores em todo o planeta Terra? Como é que você pode contestar isso apenas dizendo eu achei, ou em cima de um verbete de Wikipédia? Como vocês podem entrar numa roubada dessa? Estou falando agora para você que paga quase R$ 500 para esse troço. Como é que você pode entrar numa roubada desse tamanho? Como que esses caras podem faturar o que esses caras faturam milhões em cima de mentiras e invenções de internet? Como esses caras podem estar faturando esses milhões? Essa então é a chamada nova direita brasileira? É em cima disso? Em cima da exploração comercial de incautos? Em cima de revisionismo barato, infantil? Em cima de um o vídeo, vamos levar em consideração, e aqui verdade seja dita, o vídeo tem uma qualidade fantástica, é tudo muito bem filmado, é tudo muito bem produzido, tem trilha musical, tem áudio muito bem acabado, tem um texto muito bem feito, tudo muito bem feito. Se você assistir, você fala, ó, que maravilha, estou no paraíso, né? Eu não preciso nem mais atravessar o oceano, eu estou no paraíso. Aí você chega lá, um cidadão diz para você, olha, tudo aquilo que você ouviu na história está errado. Aqueles documentos você joga fora. Tudo que estava acontecendo na Europa, tudo, as testemunhos, os documentos, tudo, joga tudo fora, porque agora eu quero dizer para você o seguinte: quem descobriu o Brasil foram os templários, certo? Os cavaleiros templários, e eles estavam descobrindo o Brasil porque na verdade eles queriam encontrar o paraíso. O objetivo era encontrar o paraíso. Então, veja bem, eu num primeiro momento eu falei, bom, mas para que inventar tudo isso? Para que inventar uma história dessa? Para que criar uma situação dessa? Dizer que vai espalhar isso pelas escolas do Brasil? Mas para que isso? Eu fico pensando. E aí a gente tem, aí no caso, a gente não sabe, uma vez um professor me disse o seguinte, falou, Cláudio, você não consegue chegar até esse nível, digamos assim, de perversidade das pessoas, porque você não tem essa perversidade, então você não consegue pensar. E eu, na verdade, realmente, de fato, eu tenho que ser honesto para você, eu não sei dizer para você qual é o objetivo final disso. Eu só imagino que seja alguma coisa ligada, obviamente, à questão religiosa, porque eles estão enaltecendo a questão religiosa, né? Dizer assim, olha, tá vendo? Os templários foram os heróis na Europa, porque eles tiraram os muçulmanos de lá, expulsaram os muçulmanos da Europa, e agora são eles que descobriram o Brasil, porque eles estavam aqui, os heróis e tal. Isso para quê? Eu imagino, né? São todos cristãos, são todos religiosos. Essa chamada nova direita brasileira, ela é extremamente cristã e toda cheia de pudores, toda cheia de né? Então eu imagino que seja para tentar trazer para a gente uma designação puramente religiosa em cima do nosso país, em cima da nossa história. Posso dizer para você? Eu não considero isso errado, porque de fato nós tivemos aqui uma colonização de católicos, teve sim a participação religiosa aqui, e eu não acho que ela deve ser desconsiderada, entende? Eu não estou aqui para combater isso, nem acho que isso deve ser combatido. Faz parte da nossa história a questão religiosa, sim, sabe? E nós temos que saber reconhecer, não estou dizendo que isso foi ruim, que foi bom, não estou tirando um juízo disso, mas eu quero que você entenda que é uma realidade. Porém, hoje, nós estamos em 2017, nós desconsideramos, como eles
parece estão querendo fazer. Desconsiderarmos a cultura indígena no nosso país e simplesmente dizer, não, indígena não tem nada a ver conosco. A nossa raiz está lá em cima, está na Europa. Está nos cavaleiros templários que expulsaram os muçulmanos. Não, indígena? Que é isso? Indígena? Não. Nada a ver, né? Como o Olavo de Carvalho falou lá, eu não guardei a frase dele, ele disse assim, não vamos resumir somente a território, bicho e índio, né? Ou seja, desconsidera as riquezas do nosso país, porque na verdade não existe aquecimento global, que a natureza dane-se, né? Esquece bicho e tal, aquela coisa toda, esquece os indígenas. Não é só isso. Existe um outro crime também nessa proposta, que é a proposta de desconsiderar a cultura afro no nosso país. Ou você acha que eles vão lá e vão enaltecer a presença da cultura afro na nossa música, nos nossos costumes, nas religiões afros aqui no nosso país? Então, quer dizer, isso também esquece, cara. Nada disso vai ser colocado em consideração. Também o fato de nós depois, um pouco mais adiante, nós termos tido aqui no nosso país os italianos, a colônia japonesa, os sírios, ou seja, aqueles que vieram somar a nossa cultura aqui brasileira, isso também se esquece, nada disso, meu amigo. Vamos colocar como heróis os cavaleiros templários. Mas não é só isso, você também tem que esquecer os ciclos econômicos do Brasil. Então aqui não houve o ciclo pau-brasil, não houve ciclo da borracha, do ouro, do açúcar, quer dizer, não houve nada disso. Você tem que desconsiderar também esses ciclos econômicos. Mas eu quero dizer para você uma coisa, meu amigo, uma coisa importante. Não devemos ser contra os nossos irmãos de Portugal. Eu acho que hoje, a situação que nós estamos hoje aqui no Brasil, não cabe você ficar aqui dizendo, vocês só nos exploraram, vocês só vieram aqui para pegar nossas riquezas e entregar para a Europa, não sei o que, não sei o que. Acho que hoje, cara, na situação que nós estamos, não cabe mais isso. Mas a verdade, ela tem que ser dita. O Brasil foi descoberto, ficou 50 anos largado aqui. Portugal só veio para cá porque a Holanda começou a explorar algumas áreas aqui. Falou, rapaz, vamos pegar um negócio lá, vocês têm que ir lá e ocupar esse troço. Então, Portugal veio para cá justamente porque queria combater um pouco o fato de Holanda e a própria Espanha poder, inclusive teve aquela questão do Tratado de Tordesilhas. Então, houve uma questão aqui de exploração quase que exclusiva. Por anos e anos e décadas, o Brasil foi exclusivamente explorado. Explorado em todos os sentidos. Então a gente não tem condições hoje de olhar para trás e simplesmente desconsiderar isso, ou tentar escrever uma história de heróis, quando a realidade aponta exatamente para isso, porque essa é a verdade histórica. Se você tem alguma outra questão para colocar, você precisa trazer elementos históricos, provas de que você está falando é verdade. Não vale você colocar hoax, não vale você colocar verbete de Wikipedia. Você tem que trazer documentos. Porque eu quero encerrar esse vídeo falando duas coisas importantes para você. A primeira, história é uma ciência social. História é uma ciência social. Portanto, por ser uma ciência, ela tem um método, que é o método científico. Não dá para você simplesmente sentar numa cadeira, dizer, olha, eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo não sei o quê. Cara, inventar um monte de loucura, entende? Sem você ter uma comprovação disso, porque aí você simplesmente, você não está fazendo história, você não está falando sobre história. História não é assim que funciona, existe um método. E uma outra questão que eu acho muito importante, e é para isso que eu chamo a atenção para você nesse vídeo. Nós temos que tomar muito cuidado quando a gente começa a entrar no que está... Porque o que eles estão fazendo com o Brasil Paralelo, já tentaram fazer nos Estados Unidos, logicamente com a história dos Estados Unidos, alguns anos atrás. E eu tenho como exemplo o que acontece nos Estados Unidos. Esses malucos da extrema-direita, que lá também são assim, que são... fundamentalistas religiosos, que são pessoas que querem combater, aqueles que dizem que esquerda é tudo uma coisa só, que todos da esquerda são doentes mentais e todos da esquerda não sei o quê. Esses caras que entraram nessa paranoia sem fim, lá nos Estados Unidos, foram combatidos de uma forma simples, simplesmente são considerados malucos.
E as pessoas deixam eles na loucura deles. Por quê? Porque são uma minoria ínfima. Nós precisamos aqui no Brasil entender que esse tipo de cultura da paranoia anticomunista, da Guerra Fria, da década de 70, aqui no nosso Brasil não cabe tanto, cara, porque a nossa realidade é outra. Então não adianta você trazer um revisionismo histórico para cá se você não tem um fundamento, se você não tem fundamentação histórica, se você não tem fundamento científico. Não adianta, você pode ficar até o século passado que vem em cima disso, que não vai dar resultado, sabe? Porque na verdade você não tem condições hoje de trazer para a academia alguma coisa que a academia não vai aceitar do ponto de vista técnico. Então, se em algum momento um vídeo como esse entrar numa escola, vai ser criminoso, criminoso, porque esse vídeo é mentiroso, falacioso e mais. A história do nosso povo é marcada pela diversidade. Não adianta você querer mudar o que é a história. Cristóvão Colombo morreu pensando que ele tinha encontrado realmente as Índias. Ele não morreu sabendo que ele tinha descoberto a América. Ele morreu achando que tinha encontrado as Índias. Por quê? Porque esse era o objetivo dele e, acima de tudo, era isso que ele queria entregar para os seus financiadores. Olha, eu quero dizer para você que a gente vai falar muito sobre Brasil Paralelo aqui nesse canal. Talvez seja um dos únicos canais no YouTube que vai trazer para você um contraponto. Eu não estou dizendo para você acreditar em mim, eu estou dizendo para você pegar alguma informação extra que possa confirmar ou não o que eu estou falando para você. E em cima disso você criar a sua opinião. Não se deixe levar por pessoas que estão hoje na internet querendo pegar o seu dinheiro e, pior ainda, enganar você com informações de Wikipédia. Tente, acima de tudo, trazer uma forma de informação extra para que você faça uma avaliação. E é para isso que o nosso canal está aqui. Por isso eu peço para que você se inscreva, esteja junto conosco. Muitos outros vídeos serão gravados aqui para que a gente possa fazer esse contraponto ao revisionismo desse Brasil paralelo, que parece mesmo aquelas peças paralelas que a gente compra do carro aí, né? Não é original, é mais barato, mas quebra facilmente, né? Um grande abraço a você, obrigado pela sua paciência em acompanhar nosso vídeo. Se inscreva no canal, esteja junto conosco, dê o seu joinha, coloque aqui a sua opinião, mesmo contrária, coloque aqui a sua opinião, traga mais informações para os nossos inscritos aqui nos comentários, tá bom? Grande abraço.